Naquele céu azul e claro, um flash é visto no ar e aquela luz meio azul fica mais forte a cada instante em que aquela pessoa cai, até que finalmente ele pousa meio desajeitado por causa dos graves ferimentos. Ele estava suado e aparentemente cansado. Dizia ser uma maldição. Ele, o grande Kaiden, tinha sido reduzido a um estado tão deplorável. Isso não teria acontecido se os inimigos não tivessem atacado todos de uma vez. Olhando para adiante, pensava que por enquanto precisava preservar o corpo dele e restaurar suas forças. Pensava que se continuasse a fugir, poderia acabar sendo pego e não seria capaz de se recuperar. Enquanto isso, naquele beco, um belo gato amarelo com listras brancas se espreguiçava, alheio a qualquer problema que qualquer um tivesse. Enquanto isso, aquela pessoa, forte o suficiente, porém muito ferida, precisava encontrar um receptáculo para que pudesse preservar o próprio corpo. Quando adiante vê o tal gatinho, pensava que nunca tinha feito isso. Poderia ser que funcionasse. Enquanto isso, o gato apenas o olhava, desprezando o perigo que estava ao seu lado. Depois daquela ideia um tanto estranha, apenas uma luz muito intensa foi vista de longe. Após isso, o céu se acalmou. Durante um tempo passado isso, em outro cenário, mostra-se um pet shop e um jovem bastante empolgado ao olhar as prateleiras com diversas comidas diferentes para gato. O jovem loiro observava com bastante afinco. Se dependesse dele, gastaria toda a sua mesada ali mesmo. Parecia uma criança em um parque de diversões com tantas novidades, e o dono apenas observava a forma com que aquele jovem se interessava por tudo. Era uma dúvida crucial, ele chegava a roer as unhas. Ele queria tudo, de todos um pouco, mas era muito e não sabia o que fazer. Por isso, pensou que não precisava guardar dinheiro para si, e não estava mais nem aí. Ia levar tudo, é claro. O proprietário ficou bastante satisfeito. Depois de fazer as suas compras, ele apenas estava parado, observando dentro da sacola todas aquelas coisas. Ao lado, uma mãe conversava no celular, deixando de prestar 100% da sua atenção a uma criança pequena que segurava uma bola. Enquanto isso, o protagonista observava sua mochila repleta de coisas deliciosas que daria de presente para os gatos, que com certeza eles iam amar. Não demorou muito e aquela mãe distanciou ainda mais a sua atenção da criança, que deixou, por acidente, a bola cair na rua. Só quando a bola quicou e fez um barulho, chamou a atenção não só da mãe, mas também do protagonista que estava ao lado. Ele imediatamente viu o carro que estava próximo. A criança estava a centímetros de ser mais um índice de acidentes naquele país. Ele não pensou duas vezes, ele era um herói nato. Simplesmente usou sua mega velocidade e correu o máximo que pôde. A mulher nem teve tempo para notar o que estava acontecendo, apenas sentiu um vento passar por ela. Enquanto isso, na velocidade de um flash, o protagonista conseguiu agarrar a criança e atravessar para o outro lado. A mãe não sabia o que acontecia, que o filho tinha sido quase mais um número entre tantos outros em acidentes de trânsito, já que apenas tinha visto a bola caída no chão. Enquanto isso, do outro lado, o herói estava suave. Ele tinha, além de ter gastado a energia, passado por um momento de ansiedade extrema. A criança, por outro lado, estava meio abobalhada, não sabia ao certo o que tinha acontecido consigo própria. O jovem observava a criança com os olhos estáticos, perguntando se ele estava bem. No entanto, notou que foi apenas um susto. Não demorou muito e as pessoas começaram a falar sobre o que tinha acontecido com o garoto. No entanto, o protagonista, querendo se distanciar de qualquer tipo de excesso de visibilidade para si, apenas se distanciou do garoto, pedindo a ele que esperasse a sua mãe atravessar para pegá-lo. Olhando para trás, ele estava satisfeito. Era bom aquele dia ter conseguido salvar um garoto com suas habilidades e, o melhor ainda, não ter sido visto por ninguém. Depois que a mãe atravessou, perguntou à criança se ela havia se machucado. Ele apenas apontou e disse que um cara bom, uma espécie de irmãozão, havia salvado ele. Ele apontava em uma direção aonde a mãe sequer poderia ver, pois no meio da multidão o nosso herói tinha se misturado. Ele pensava que tinha usado a habilidade por reflexo quando viu o menino em perigo. Hoje tinha conseguido não ter sido visto, mas se ele não tomasse mais cuidado, um dia as pessoas poderiam descobrir. Pensava isso enquanto se afastava da mãe da criança. Passado um tempo, já tendo a noite chegado, aquele jovem estava satisfeito, pois poderia distribuir a comida que tinha comprado no pet shop com os gatinhos. Era estranho,
Mesmo colocando a comida para os 3 gatinhos, eles pareciam não querer comer. O protagonista perguntava a eles o que estava acontecendo. Era uma família e sempre comiam juntos, mas agora não queriam comer. No entanto, apenas miavam enlouquecidamente. Foi então que o herói notou que tinha uma coisa estranha e perguntou o que estava acontecendo. Um dos gatos tentava fazer com que o protagonista o seguisse. Miava, parava e olhava para trás para ver se tinha conseguido chamar a atenção daquele humano. Foi até que ele, em um momento de expertise, perguntou ao gatinho: "Você quer que eu o siga?" Era bastante estranho. Parecia que queriam mesmo mostrar alguma coisa para ele. Por isso, simplesmente seguiu sua intuição e foi atrás dos gatos. Miavam enquanto levaram ele a um beco. Foi quando ele olhou de lado e perguntou se já tinham chegado. Quando chegou lá, os 3 gatos rodearam um outro gato maior que estava visivelmente machucado. Sem pensar, ele correu e levou o gato para sua casa. Aos poucos, a visão do gato abria, tentando reconhecer que lugar era aquele. Foi por pouco, mas tinha perdido o sentido. Agora, olhando para aquela casa estranha, queria saber onde estava. E quando tentou levantar a mão, aquele homem apenas viu uma pata levantando. Viu os pés e o outro era a pata. Foi de repente que mexeu as orelhinhas. Parecia que realmente tinha se tornado um gato agora. Ficava pensativo enquanto olhava a própria pata. Foi quando ele se lembrou daquele momento lá no beco, quando olhou para aquele gato grande e gordo. Não tinha outra saída a não ser tentar usar aquele animal como seu receptáculo. Nunca tinha feito isso antes. Poderia ser que desse certo. No entanto, ele estava fraco demais para tentar um outro tipo de manobra. Se lembra quando colocou a mão na cabeça do gato e, com suas últimas energias, fez aquela transferência? Agora, no momento real, pensava que isso apenas poderia significar uma coisa: tinha sido bem-sucedido na transmutação para a forma de uma vida diferente. Foi quando ele ouviu uma voz estranha. Era o jovem que perguntava se ele havia acordado. Fazia um semblante muito animado. Falava que tinha ficado muito preocupado com ele, pois estava sujo, e depois que o limpou bem, viu que não tinha nenhum machucado aparente. Mesmo assim, queria se certificar se o animalzinho estava 100% bem. Depois, pediu para que o animal não se assustasse. Enquanto isso, o grande desperto que habitava o gato pensava quem era aquele inseto maldito, enquanto o jovem apenas olhava para o gatinho. Kaiden pensava que aquela criança havia levado ele até ali, então ele estava inconsciente. Deve ser porque usou os últimos fragmentos do seu poder. Era esquisito. Agora tinha visto aquela pessoa correr dizendo que era para o gato esperar um segundinho. Realmente, aquele humano era uma incógnita para o gato. Não demorou muito e ele voltou com 2 vasilhinhas, uma de comida e outra de água. Falava para o gato que era essencial que ele comesse, enquanto mostrava a comida e fazia ao gato um interrogatório aprimorado. Enquanto isso, o desperto apenas pensava que aquela pessoa falava demais. Eram tantas perguntas que nem sequer tinha conseguido notar todas elas na sua mente grandiosa. Mesmo assim, ainda observava o jovem insistindo para que ele tomasse aquele líquido, porque quando se aproximou, falava que não poderia ficar desidratado. Depois parava observando-o como se fosse uma pessoa boba. Por isso, aquele ser grandioso apenas observava o que aquela pessoa fazia. Era estranho. O humano abriu uma lata barulhenta e depois colocou o conteúdo dela dentro de um outro pote, oferecendo novamente para o animal. Falava que estava pronto e que ele poderia comer bastante para ficar saudável. No entanto, aquela comida tinha um cheiro desagradável de peixe. Era mais para um fedor. O esplendoroso desperto pensava que era muita ousadia oferecer uma comida felina para o grande Kaiden. Mesmo assim, o rapazinho olhava na intenção de que, se observasse bastante, poderia fazer com que o gatinho mudasse de ideia. Era estranho. O desperto não queria nem sequer continuar observando aquele humano. No entanto, sua barriga o traiu e roncou bem alto. Pensava consigo que não havia o que fazer, já que aquele humano acreditava que ele era um gato, então iria tentar. Talvez para recobrar as forças, deveria passar por aquilo. Por isso, foi ali e lambeu um pouco. Parecia que nas primeiras lambidas tinha gostado. Foi até que foi levantado para cima e daí veio a pior sensação do mundo. Aquele jovem parecia querer observar algo mais, perguntando enquanto levantava o felino se ele era menino ou menina. Pedia ao gato para que ficasse quieto, pois ele ia fazer um exame.
Foi quando o desperto não aguentou mais ficar calado. Ele perguntou ao jovem o que ele pensava que estava fazendo. Era uma ousadia muito grande que ele não iria deixar passar. O que você pensa que está fazendo? Ainda com o gato no colo, o jovem protagonista pensava que tinha deixado a televisão ligada, porque tinha escutado uma voz masculina grave. Até perguntou ao gatinho se ele tinha ouvido alguma coisa. Foi quando o gato novamente falou que era para ele soltá-lo naquele instante. Perguntou se era surdo e se não tinha ouvido da primeira vez. Mostrando sua garra, perguntou se queria que arrancasse as orelhas fora. Naquele momento, o protagonista simplesmente petrificou, arregalando totalmente seus olhos. Deu um pulo, um salto para trás enquanto gritava de susto. Era muito esquisito. Era a primeira vez que tinha em sua frente um gato falante. Foi então que o gato pediu a ele que fizesse silêncio. Já tinha aguentado por demais aquele suplício de suas palavras que não acabavam nunca. Gritando, disse para gravar as palavras dele, senão ele ia cravar suas garras bem no meio da cabeça dele. Depois que conseguiu o silêncio, era a primeira vez que conseguia ouvir seus próprios pensamentos. O loio apenas observava aquele gato com aparência estranha, enquanto o gato pedia para que ele observasse atentamente e falasse qual era o nome dele. Tentando entender o que o gato falava e deixando Kaiden ainda mais irritado quando precisou repetir qual era o nome daquele humano, e vendo que ele simplesmente observava em silêncio, precisou gritar. Perguntava: "Você quer que eu repita mais uma vez?" Super assustado, o garoto respondeu que se chamava Seo-Ji-woo. Agora que já sabia o nome do humano, ordenou que ele pegasse a cadeira e levasse até onde ele estava. Vendo que o humano era lerdo, gritou novamente para que andasse mais rápido. Sendo assim, o jovem andou o mais rápido que pôde, colocando a cadeira de maneira que o gato pudesse subir e depois sentou-se. Observando o gato com bastante dificuldade, observava como faria para subir ali, enquanto o humano apenas observava como se fosse uma estátua majestosa de um deus antigo. Vendo que tinha domínio sobre aquela pessoa, dizia que ele deveria prestar atenção. Se contasse para alguém sobre ele, ele simplesmente arrancaria a língua dele com suas garras. Enquanto pensava que tinha sido descoberto mais rápido do que o esperado, e segurava o colarinho do garoto com as garras, observou uma cena que o deixou perplexo. E nada mais era que seu reflexo no espelho. Era impossível, não poderia ter se transformado em um gato tão grande e gordo. Mesmo assim, ele tentava se adaptar, querendo saber se aquele gordão no espelho realmente era ele. Observava que tinha um papo enorme, nem parecia um gato. Apertava a pochetezinha da barriga e ficava desesperado. Isso não poderia estar acontecendo com ele. Quando constatou que aquele gato gigante realmente era ele, como o grande Kaiden tinha se tornado um grande gato amarelo e gordo. Ele simplesmente não acreditou. Enquanto isso, o humano apenas via o gato dando chilique em frente ao espelho. O tamanho do chilique assustou o humano, que não entendia por que o gato simplesmente tinha se jogado da cadeira e agora estava esticado no chão. Chamava por ele, chamando-o de Senhor Gato. No entanto, Kaiden simplesmente não conseguia entender quando ou como se transformou em algo repulsivo. Tudo o que pensava era que agora era um gato gordo. Nem se deu conta de que aquele garoto estava tentando de tudo para acordá-lo. Sacudia-o de um lado para o outro enquanto implorava para que ele não morresse, até que, cansado, o gato pediu a ele que parasse. Pare com isso. Super animado, Seo-Ji-woo estava satisfeito, pois agora o gato estava consciente novamente. No entanto, o gato avisava que nunca perdeu a consciência e que deveria soltá-lo. Era estranho, por isso quis se certificar porque aquele humano temeria o fato de um gato ter perdido o sentido. No entanto, a resposta era apenas uma carinha feliz e alegre em ver que o gatinho estava bem. Com isso, o desperto apenas olhou para aquele humano de canto de olho e depois, suspirando, pensava que aquela criança era estranha. Mesmo assim, voltou a encarar aquele reflexo gordo no espelho, não sabia ao certo o que pensar. No entanto, aquele maldito saco de banha de todas as existências, porque tinha que aparecer justamente um gato gordo. Enquanto isso, foi interrompido nos seus pensamentos de lástima. O jovem levantava a mão para perguntar algo para o gato. Foi quando o desperto avisou que não se chamava gato. Seu nome era Kaiden.
A pergunta genial era se, como ele era um gato, como conseguiria falar. As perguntas inocentes daquela pessoa realmente deixavam o gato muito irritado. Suspirando profundamente, falava que conseguia conversar, pois era uma pessoa. Só estava em formato de gato naquele momento. Lentamente, aquela pessoa estava tentando entender se ele era uma pessoa e se transformou em um gato. Era exatamente isso. Aquela forma felina era apenas temporária. Mesmo assim, era estranho para aquele jovem acreditar que isso fosse possível. No entanto, o gato afirmou que se não fosse possível, ele não estaria olhando e falando com um gato. O clima ficou meio estranho e os dois ficaram meio calados, apenas se encarando. Depois, suspirando novamente profundamente, o gato avisou que aquele humano não precisava saber de nada. Apesar de ter uma carinha de bobo, aquela pessoa não era tão boba assim. Inicialmente apenas concordou com o gato, e depois ficou um silêncio constrangedor entre os dois, enquanto o gato murchava as orelhas. De repente, sua barriga novamente o traiu, enquanto roncava o mais alto possível. Novamente o humano ofereceu aquela comida repugnante de felino. Meio assustado, falava: "Você pode estar temporariamente em um corpo de gato, mas seria prudente se alimentar já que esteve inconsciente." Vendo que o gato estava meio arredio, o humano tentou explicar. Falava que apesar de saber que ele era um humano, ele deveria comer comida de gato, já que estava na forma de gato. Por isso, talvez comida humana pudesse fazer mal na sua recuperação. Apesar de achar aquele humano extremamente bobinho, o incrível desperto achou que talvez ele tivesse uma certa razão. Enquanto foi deixado apenas com o pote de comida enlatada, observava e pensava que talvez devesse comer só um pouquinho para suas forças. Por isso, se aproximou da comida e cheirou. Pensava que o cheiro não era tão ruim assim. Depois lambeu e começou a sentir um sabor estranho, até que lambeu mais uma vez. Então, caiu de boca. Agora balançava a cauda e comia como um gato gordo desesperado. Não demorou muito e o arrependimento bateu. Agora estava completamente cheio, com aquela pança enorme para cima. Ele não acreditava. Não podia ser que ele, o grande Caden, estava satisfeito com o alimento felino de conta própria. A única resposta que poderia ter é que aquele gato insolente, que não conseguia parar de comer um minuto, tinha forçado ele a comer. Assim que tentou se esticar, sentiu uma dor estranha. Pensava que o corpo dele era uma desordem. Não havia sequer uma força sobrando nele e depois que comeu, sentiu uma moleza estranha. Passando algum tempo, já escurecendo um pouco mais, o gato observava que o jovem estava se arrumando. Perguntou aonde ele estava pensando em ir. Foi quando o menino disse que tinha comprado vários petiscos, mas nenhuma comida. Era estranho para o gato que aquele garoto quisesse sair àquela hora. Foi quando ele teve uma ideia. Ele perguntou ao animal se ele queria ir com ele. Era uma ideia patética, o gato achava ridículo aquilo. Por que ele gostaria de ir com ele? Perguntava isso enquanto arqueava uma das sobrancelhas. Agindo de forma inocente, seu Jill falava que se eles fossem juntinhos, isso poderia evitar que ele ficasse preocupado, já que ele era uma pessoa muito amigável e poderia acabar falando do segredo dele sem querer. O gato notou que não tinha outra saída a não ser ir com ele, apenas para prevenir. Foi quando o garoto esticou as mãos para tocar mais uma vez no gato. Assim que notou que estava sendo erguido e carregado no colo, o gato arregalou os olhos e perguntou com a voz áspera o que ele achava que estava fazendo. A resposta era simples, o gato estava dodói, então era claro que o humano deveria carregar. Foi nessa hora que o gato tentou dar uma bela educação naquele humano com suas garras. Falava que não queria ser carregado. Como ele ousava manuseá-lo como um gato ordinário, ordenou que o soltasse imediatamente. Até que ele tentou relutar bastante, mas passado um tempo, é visto o jovem com aquele gato dentro do paletó. Depois que foi colocado ali, estava sentindo um sentimento irritante de alívio e conforto ao mesmo tempo. Agora pensava que deveria se esforçar ao máximo para manter sua mente, para que aquele gato insolente não tomasse até a mente dele. Mesmo assim, a sensação de ser carregado era gostosa, então ia ficar ali só mais um tempo. Não demorou muito e eles chegaram no hospital veterinário. O médico, já de idade, perguntava a seu Jill o que ele estava fazendo ali tão tarde. Também queria que ele desse uma olhada naquele bichano.
Assim que aquele jovem falou aquelas palavras, o gato olhou para trás com as orelhas murchas. Sabia que naquele momento, aquele garoto com cara de bobo era mais ardiloso do que ele poderia crer. Sendo colocado em cima do balcão, notava que tinha caído em uma armadilha cruel. O médico até perguntou o nome do gato e depois falou que o nome era muito magnífico, comparando com a aparência do gato. Nesse momento, o felino pensou se deveria mesmo deixar aquele médico continuar a viver. Mesmo assim, optou por apenas deixar aquele médico seguir o seu trabalho. No entanto, achava que não passaria de uma olhadinha. Porém, o procedimento médico foi mais evasivo do que ele pensou. O médico olhou os movimentos do pescoço, olhou a cauda e até dentro da boca o infeliz teve que olhar. O gato estava realmente desconfortável. Pensava que deveria fazer alguém pagar por aquele constrangimento. O parecer médico era um só. Apesar de ter algumas escoriações leves, ele não tinha mais nada além de excesso de peso. Isso fazia com que o grande Kaiden se tremesse de tanta raiva. Era estranha a forma com que o garoto apresentava um alívio. Olhando para ele de canto de olho, o felino sabia que aquele bobinho ainda se preocupava com ele em forma de gato. Mais uma vez observando o gato, o veterinário falou que era preciso um regime severo para aquela bola peluda. Sempre que ouvia aquelas coisas vindo do médico, ele pensava que deveria mesmo eliminá-lo logo ali. Depois de tudo resolvido, o protagonista tocou de novo o gato dentro do paletó. Eles estavam voltando, aliviados. Ele falava para o gato que estava feliz, enquanto o gato pediu a ele que parasse. Depois, perguntou se existia gatos monstros na vizinhança. Aquela pergunta era realmente incomum. O jovem não tinha ouvido falar de nenhum gato monstro por aí. Porém, quando olhou para trás em um beco escuro, parecia ter uma sensação estranha. Olhando de perto, parecia que olhos vermelhos saíam de lá. Não demorou para as patas também acompanharem o bono dos olhos. Meio assustado, o herói pergunta ao gato se é aquilo que ele chama de monstruoso. Sinceramente, ele falava que parecia mais um tigre do que um gato, e vendo o animal babar, falava que não conseguiria chamar aquilo de gato. Realmente parecia mesmo um animal selvagem. Depois que o grande felino rosnou mostrando as garras, o jovem queria saber o que faria. A ordem veio do gato. Deveriam aproveitar o tempo e correr. Era estranho. Aquele gato amarelo achava que tudo o que o jovem poderia fazer diante de um monstro daqueles era paralisar de medo. No entanto, mostrava ótimos reflexos. Mesmo assim, o grande animal com listras acompanhava os dois rapidamente. Até deu um pulo tentando pegar um pedacinho dos dois para ele com aquelas garras todas para fora. Se tivesse mesmo pego, deveria dar um estrago daqueles. Mesmo assim, aquela patada serviu para desestabilizar Seo Ji-woo, que caiu abraçado ao gato longe. Enquanto isso, o grande animal continuava a rosnar. Rapidamente, o jovem loiro resolve se levantar, ainda segurando o gato, meio trêmulo, encostado na parede. Era a primeira vez que o gato amarelo demonstrava preocupação para com aquele humano. No entanto, ele estava bem. Falava que apenas a roupa tinha sofrido um rasgo. O gato falou que seria bom eles terem algum tipo de arma naquele momento. Se fosse assim, não deveria ter problema, pois o jovem tinha alguma coisa no bolso e parecia tirar. Era uma vareta. Ele esticava os braços enquanto segurava e pedia, fechando os olhos, que o grande gato não chegasse perto. No finalzinho da vareta, tinha um brinquedinho que, de certa forma, parecia ter hipnotizado não apenas o gato listrado, mas também o amarelo. Enquanto olhava hipnotizado, pensava o que ele pretendia fazer com aquilo. Essa era a única arma na qual ele conseguiu pensar. Era difícil. No entanto, na medida com que o garoto mexia aquele bonequinho no final da vareta, fazia com que o gato amarelo ficasse numa espécie de transe, enquanto o grande gato monstro parecia estar ainda mais nervoso. Enquanto o protagonista fechava os olhos e apenas balançava a vareta, gritando para que o monstro fosse para trás, o medo era tanto que, em certo momento, depois de ficar louco, chegou a fechar os olhos.
Passado um tempo, abriu um deles para ver o que estava acontecendo, e era uma cena estranha. O grande gato listrado estava dançando de um lado para o outro, tentando pegar o brinquedinho. Foi quando ele se virou para o seu gato amarelo e falou que era a vez deles aproveitarem e correrem. No entanto, o incrível Kaiden se entregou aos delírios felinos e também estava hipnotizado pelo que tinha na ponta da vareta.